Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versos 13 até o verso de número 16. Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao verso de número 16. Tem coisas que a gente só sabe que são importantes quando a gente perde, não é? Nesse momento, por exemplo, estou vendo tanto que um pedacinho de acrílico que sumiu daqui faz falta. A minha Bíblia está caindo. Isso se aplica a outras coisas da vida também, viu, irmãos? Mateus capítulo 5, do verso 13 ao verso de número 16. Diz assim a Escritura: Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vou inclusive entregar minha Bíblia aqui e seguir no texto. Nós nascemos como igreja há 8 anos atrás. No dia 21 de outubro de 2007, tivemos um primeiro encontro no Seminário Presbiteriano Brasil Central, que foi o lugar onde nós nos reunimos durante basicamente 2 meses e pouquinho. E o primeiro sermão ali foi baseado nesse texto. E tem um motivo porque esse texto foi o primeiro sermão pregado na nossa igreja. O primeiro sermão foi pregado baseado nesses versículos. Porque esses versículos, eles nos lembram quem nós somos e qual é a nossa missão. E eles têm tudo a ver com aquilo que nós nos propomos como igreja a ser e fazer. Quando escolhemos o nome Igreja Luz, ainda quando a igreja era uma ideia, era um projeto, era um sonho, o que nós estávamos tentando dizer naquela ocasião é que nós assumiríamos o compromisso de ser aquilo que Jesus nos chamou para ser. Isso tem a ver com a nossa visão. Propósito maior nosso como comunidade: brilhar a luz de Jesus, anunciar Jesus através de palavras e ações, fazer conhecido o Evangelho de Cristo, glorificar a Deus, de tal modo com que a glória dele irradie em nós, e o mundo veja o Deus a quem nós servimos, e conheça Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então esse texto fala muito sobre a visão de quem nós somos. E a visão determina o resto. Quando a gente perde a visão de quem nós somos, as coisas então saem do lugar. A direção que você constrói a partir dali acaba sendo uma direção contrária àquilo que estava proposto no seu coração. Por exemplo, se você perder a visão do que é ser pai, ou do que é ser mãe, ou você que é filho, se você não entender quem você é, provavelmente você não cumprirá o seu papel, ou tentará cumprir um papel que não é seu. Mas isso também se aplica à igreja. Se nós somos a luz do mundo, se a nossa função é brilhar e manifestar Jesus Cristo e glorificar a Deus como povo dele, isso deve nortear as nossas escolhas. Eu já contei essa história, acho que boa parte da igreja se lembra disso, mas acho que os que chegaram de um tempo para cá não sabem. Depois de 2 meses e alguns dias no seminário, nós encontramos aqui esse galpão. Naquela época ele era bem diferente do que ele é hoje. Bem diferente. Os primeiros cultos foram muito difíceis. Vocês imaginem, hoje está um dia um pouco mais fresco, nós estamos com os aparelhos de ar-condicionado ligados e talvez alguns estejam encalorados. Se você é calorento como eu, você ainda está sentindo calor, pelo menos um pouco de calor.
pois os primeiros cultos começaram no horário de verão, havia apenas essas partes de vidro, não havia a grade de lá, não havia isso filme. O sol então batia de lá e o culto começava com o pessoal escolhendo a cadeira, tentando se esconder do sol. Tinha gente que colocava a cadeira lá no fundo, porque à medida que o sol ia baixando, às vezes dava para esconder ali e acolá. Tinha aqui 3 ventiladores. Aquele barulhão. E além disso, não havia acústica nenhuma nesse lugar. O pessoal ficava doido, porque como aqui, né, é um retângulo, o som saía daqui, batia naquela parede, por isso que as paredes são encarpetadas, voltava o som e virava aquele barulho. Eu nem sei se o povo entendia o que eu pregava naquela época. Era um negócio complicado. Mas no primeiro ano da igreja, nós tínhamos um desafio. Nós tínhamos um chamado para ir ao Peru, para cumprir uma missão de 15 dias. Ia o pastor, o seminarista, boa parte dos líderes, e o povo ia ficar aqui. Fizemos a campanha, levantamos os recursos, e a gente de vez em quando pensava, e como nós vamos resolver o problema do ar? E o sistema de ar? Quando chegar setembro e outubro, meu Deus, esse povo vai fritar dentro desse lugar, que praticamente não tem janela. E ficava aquela guerra dentro da gente. O que é prioridade? Qual é a prioridade? E eu lembro que em uma reunião, nós chegamos à seguinte conclusão: ar-condicionado é com Deus. Ele que vai mandar. Missão é com a gente. É com Deus também, mas é o chamado de Deus para a gente. Então, o que nós vamos fazer? Vamos priorizar a missão. O orçamento desse sistema de ar era, naquela época, R$35 mil. No dia, na verdade, na semana da viagem missionária, surgiu esse sistema de ar, seminovo, 3 meses de uso, por R$16 mil. E agora? A gente está saindo, viagem missionária, não tem dinheiro para as duas coisas, a oportunidade é tremenda, o que nós vamos fazer? Então, só teve uma coisa que foi possível fazer. Chegar aqui no domingo dizendo, gente, nós estamos indo embora, 15 dias de missão, vocês vão ficar aí. E quer dizer uma coisa, surgiu um sistema de ar de R$16 mil, a gente não tem dinheiro, não tem nenhum dinheiro para isso. Então, se alguém tiver alguma ideia, enquanto a gente estiver viajando, pensa aí e resolve. Um irmão procurou o tesoureiro logo depois do culto e falou assim, eu vou dar esse sistema. Pode comprar. Nós fizemos a consagração para a viagem missionária. No mesmo culto, Deus deu o sistema de ar que a gente precisava. Fizemos a viagem. Quando chegamos, o Tintim pegou, vocês conhecem, como é que é o nome do carro, Tintim? Courrier. Você sabe o que é um Courrier, né? É uma picapezinha. Imagina o Courrier mais arrebentar de Goiânia, porque o homem já tinha usado, ó. Tintim sozinho pegou o Courrier, foi lá, juntou esse sistema todo, pôs no Courrier, veio embora, numa viagem doida, maluca, pneu furando, chegou aqui com o equipamento. No culto de louvor a Deus, pela missão, foi o culto que nós tivemos o sistema sendo inaugurado. Visão determina muita coisa. Visão nos leva a fazer escolhas, e às vezes escolhas difíceis. Nós precisamos entender, 8 anos depois do nascimento dessa igreja, que ela nasceu com a visão de brilhar, com a visão de anunciar Jesus, com a visão de fazer Cristo conhecido e Deus glorificado. E muitas vezes nós precisamos voltar e relembrar isso. Porque nós somos tentados a amar muitas outras coisas, a pensar em muitas outras coisas, a investir em muitas outras coisas e às vezes deixar de lado aquilo que é o mais precioso, aquilo que mais deve nos conduzir no trilho da história. É uma reflexão importante para você também.
como indivíduo. Quem é você? Quem é você? Quem é você em Cristo Jesus? Como essa visão sua de filho de Deus, de alguém alcançado pela graça, impacta as suas escolhas, as suas motivações e tem guiado a sua história? Ou é o inverso? Você está perdido nos seus sentimentos, talvez em alguns caminhos errados que foram tomados? Como é que está isso? Então a gente tem a oportunidade de resgatar a visão e, resgatando a visão, começar a fazer as escolhas corretas novamente. É assim na sua vida, é assim conosco como igreja. Mas também o texto que diz que nós somos sal, nós somos luz, ele fala também da nossa missão. E ele diz que nós temos o papel de brilhar de tal modo com que as pessoas de fato sejam alcançadas. Nós entendemos ainda melhor a que Jesus está se referindo quando ele diz que os homens vão ver as nossas boas obras, vão glorificar o Pai que está nos céus, quando a gente lembra da grande comissão. Qual é a principal tarefa da igreja? Ide, portanto, alguém lembra o que diz? Mateus 28, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí nós temos uma promessa de Jesus sobre nós: e eis que eu estarei convosco todos os dias. Até quando, gente? Até a consumação dos séculos. A nossa missão é fazer discípulos de Cristo. A nossa missão é anunciar Jesus, levar pessoas da descrença para a crença, mas nós não podemos parar aí. A igreja no Brasil e no mundo tem errado por muitos e muitos séculos, porque às vezes a igreja diz às pessoas: creia, creia, e as pessoas então se entregam à fé. Saem da descrença para a crença, mas às vezes a igreja acha que parou aí a sua tarefa. Não, não parou. Fazer discípulos agora é pegar esse que saiu da descrença para a crença, movê-lo para a maturidade. Caminhar com ele para que ele cresça em Jesus. Trabalhar o seu caráter, a sua visão, os seus compromissos, o seu coração. E não se satisfazer apenas em ter gente madura na igreja, mas também gerar líderes. E sabe o que essa palavra significa? Eu queria que você entendesse ela dentro desse contexto. Gerar pessoas que são influência no mundo. Quando eu digo que Deus te levantou para ser um líder, Deus quer que você cresça para ser um líder, uma líder, minha irmã. Não estou dizendo de cargo, de função. Você tem que assumir as coisas da igreja, fazer as coisas da igreja. Claro que nós queremos que você use os seus dons, os seus talentos. Nós queremos sim, juntos, trabalharmos no reino de Deus. Mas não é disso que eu estou falando agora. Eu estou falando que Deus, do mais novo ao mais velho que está aqui, Deus quer nos fazer todos pessoas de influência, de impacto. Só um exemplo disso. As pessoas estão tão perdidas nos nossos dias. E conselhos ruins, meus amados, tem em todo lugar. Você sabe o que falta nesse mundo? Sabedoria. Falta nesse mundo gente movida por princípios. Falta nesse mundo gente que tem coragem de pegar uma verdade que ele mesmo vive e diz assim na hora certa, no momento certo: não, fulano, o caminho não é esse, você está indo por um lado perigoso, deixa eu te dar uma palavra. Nós precisamos crescer ao ponto de oferecermos ao mundo princípios de sabedoria, e influenciar aqueles que estão perdidos e cegos nas suas decisões e escolhas. E talvez você olhe para você e você se identifique mais com aqueles que estão perdidos no sentido de entender o que fazer, por onde ir, do que alguém com influência sobre a vida de outros. Meu amado, não há problema aonde você está nesse momento. Há problema se você se contenta com isso.
Há problema se você não quer crescer em Cristo Jesus. Há problema se você está em paz com uma vida cristã medíocre, muito aquém do que Deus tem para você. Aí sim é um grande problema. Então nós, como igreja, que temos a visão de ser luz do mundo, sal da terra, um compromisso de fazer discípulos, nós precisamos ajudar as pessoas a se moverem em Cristo, crescendo para a glória dele, para que elas não apenas saiam da descrença para a crença, mas elas se tornem maduras e depois se tornem pessoas de influência e impacto na vida de outros. Essa é a nossa missão principal. E assim nós podemos ser de grande impacto no mundo onde vivemos, numa geração perversa que está instalada em nossos dias. Você, alguém de grande influência, onde Deus tem te plantado. E esse é o nosso compromisso. E isso é uma coisa tremenda. Mas, pastor Jean, como é que a gente faz isso? Daí o nosso compromisso com o discipulado. Daí nós nos associarmos com outros e sonharmos com outros que estão com essa mesma preocupação no mundo e trabalharmos conjuntamente, para que isso não seja uma utopia, mas seja algo real, concreto. Então vejam só, nós temos vários exemplos aqui que eu poderia apontar, mas talvez eu não vou conseguir falar deles com propriedade como eu deveria, por isso eu vou citar o meu exemplo, mas existem muitos outros. Há 8 anos eu tenho discipulado alguns de vocês, não todos, isso seria impossível, mas há 8 anos eu tenho discipulado alguns de vocês. E quem começou há 8 anos atrás tinha um péssimo discipulador. Péssimo discipulador. O que vocês tinham era o meu coração dizendo: Senhor, é o que eu quero fazer, é o que eu sei que eu tenho que fazer, e eu estou tentando fazer. E por que eu tinha tanta dificuldade de discipular aquelas pessoas naquela época, no início da igreja? Porque ninguém nunca me discipulou. Eu tinha que aprender a fazer algo que, na verdade, eu não havia vivido. Era o resgate de algo tão bíblico, mas tão longe da minha própria experiência. Mas eu comecei. E eu estava tão convicto e tão apaixonado por isso que eu fiz uma loucura. Eu era doido, gente. Vocês não sabiam, eu acho que eu sou ainda, mas naquela época eu acho que eu era mais. Teve um período no nascimentozinho da igreja que eu liderava 8 grupos de discipulado de uma vez só. 8 grupos. Discipulado segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí pregação. Mas segunda, discipulado. E assim ia. Alguns desses irmãos hoje discipulam outras pessoas. Quando nós começamos com o Life on Life, que é hoje o método de discipulado que a gente usa como igreja, então aí eu regulei o negócio. Já tinha gente para discipular outros, eu tinha o meu grupo de discipulado. Eu e mais 4. Esse grupo de discipulado que nasceu há 4 anos e meio atrás. Veja só, dele nasceram os grupos do Davi, nasceu o grupo do Márcio. Me ajuda aí, gente, se eu estou esquecendo alguém para trás. O grupo do Elinho, na verdade eu entreguei o meu grupo para o Elinho, nasceu então um novo grupo meu. Agora vai nascer o grupo do Marco Túlio, que está se preparando para discipular homens. Agora, o grupo do Davi já multiplicou. E já tem gente do grupo do Davi que multiplicou, que está se preparando para multiplicar. O Tiago é um daqueles que eu discipulei e quase deixei ele doido. Sabia fazer nada direito. Mas é a graça, gente. Você faz tudo errado, porque não sabia e foi aprendendo, melhorando, mas Deus é gracioso. E eu dizia para eles uma coisa que é verdade, eu dizia assim: olha, vocês vão ser discipuladores muito melhores do que eu, e está aí o resultado. E agora, quando a gente para pensar,
nós temos cerca de 90 pessoas, e agora nós vamos, se Deus quiser, para mais de 100 pessoas dessa comunidade, crescendo através do discipulado. E nós hoje estamos ajudando igrejas por todo o Brasil. Porque sabemos quem nós somos e sabemos para que Deus nos chamou. Qual é a nossa missão? E se nós fôssemos contar aqui, eu quero terminar essa palavra, porque a gente ainda tem algumas coisas para celebrar. Tem 8 bolos e um anexo para a gente comer. Né? Eu digo 8 bolos e um anexo, porque fizeram os 8 com açúcar, mas aí fizeram um diet. É para você, irmãzinha, que está fazendo dieta? Não. Não, é para quem é diabético, entendeu? Ah, que bom, tem um diet, eu vou comer, eu estou de dieta. Não, vai comer bolo cheio de caloria e ora para Deus queimar tudo em nome de Jesus. Mas o diet é para a gente, tá bom? Então, como a gente tem muita celebração hoje à noite, eu quero terminar essa palavra. Mas eu quero deixar um desafio para você. Nunca se esqueça de quem nós somos e do que Deus quer fazer através de nós. Nunca se esqueça porque essa igreja nasceu. Esse prédio não é nosso. Se amanhã a gente tiver que sair para outro lugar, não tem problema nenhum. Aonde nós estivermos, hoje estamos aqui, talvez permaneçamos aqui, mas onde estivermos, o que nós não podemos esquecer é quem nós somos e para que Deus nos chamou. Qual é a nossa tarefa? Qual é o nosso papel? Se nós mantivermos isso, essa igreja vai honrar o nome que ela tem, até quando Jesus nos manter como comunidade, ou até quando Ele vier buscar a sua igreja. Mas não se esqueça disso. E dentro disso se pergunte, qual é o meu lugar nessa comunidade? Por que Deus tem me plantado aqui? Há algumas pessoas que estão nos visitando, talvez a primeira vez que você está aqui. Que bom que você pode ver, perceber quais são as coisas importantes para nós. E se Deus te trouxer para cá, nós vamos lutar juntos por essas mesmas coisas. Eu queria que nós curvássemos a nossa cabeça, que nós orássemos em gratidão a Deus pela visão e pela missão que Deus tem confiado ao povo que se reúne nesse lugar, a essa igreja local chamada Igreja Presbiteriana Luz. Fale com o Senhor, agradeça o Senhor, coloque sua vida diante de Deus. Clame ao Senhor nesse momento. Se você está comprometido com essa visão e com essa missão, eu quero pedir a você que você se coloque em pé. Se existe esse compromisso dentro de você, Senhor, eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo. Senhor, eu quero anunciar o Teu nome, eu quero que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Senhor, nós queremos fazer discípulos. Ser discípulos e fazer discípulos do Senhor. Nós queremos alcançar essa cidade. Você está comprometido com isso? Nós queremos, ó Deus, ter um impacto no mundo que está em trevas, para que a luz do Senhor brilhe. Fale isso para Deus, fale do seu desejo de ver isso acontecendo. Senhor, obrigado por esses 8 anos da nossa história. O Senhor tem nos conduzido até aqui, ó Pai. E isso tem sido possível porque irmãos e irmãs como esses que estão em pé têm se comprometido com esses princípios, com esses valores. Muitos têm doado muito do seu tempo, dos seus recursos. Ó Deus, muitos têm se afagado, ó Deus, e têm buscado agradar o Senhor através do ministério que o Senhor tem dado.
Te louvamos, ó Deus, pelas pessoas salvas nesses 8 anos através do ministério dessa igreja. Te louvamos, ó Deus, pela vida daqueles que foram transformados. Gente que entrou por essa porta desesperado, sem direção, abatido, mas o Senhor, ó Pai, deu a eles o conhecer a Tua graça neste lugar. Te louvamos pelos braços que se estendem desta igreja, plantando igrejas, preparando líderes dentro e fora da igreja local, servindo através da Elo Global a crianças que estão em estado de risco. Ó Deus, crescendo e se preparando nos grupos de discipulados que se reúnem toda semana espalhados na cidade, anunciando o Teu Evangelho através das candeias, glorificando o Teu nome quando nos reunimos e dizemos o quanto o Senhor é grande e majestoso para nós. Que esse testemunho, Senhor, continue, ó Deus, pelo tempo que o Senhor tem determinado, e que nós possamos viver para o Senhor, para a Tua glória. Louvado seja o Teu nome, e não nos deixe esquecer, ó Pai, da nossa visão e da nossa missão, para que nós não percamos o rumo no meio do caminho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.